Vamos lá, continuar aqui uma série de fotos, já no Daf Tetvava Amud Bet. A gente estava vendo com relação a aumentar a Azará e aumentar o Beit HaMikdash, ou a Jerusalém. A gente viu que tem uma opinião que fala que para aumentar a Azará não é igual ao modo como aparece na Mishnah que se aumenta Jerusalém. Jerusalém se aumenta usando Lachmei Todá, Korban Todá, que é um korban que pode ser comido em todo Jerusalém, mas para aumentar a Azará, ou seja, para aumentar a área do próprio Beit HaMikdash, se quer aumentar usar korban mincha. Por quê? Porque é um tipo de alimento que se ele sai da azara, ele fica pasul, ele fica assim como Jerusalém, para ser aumentada a área dela, precisa usar um alimento que se sair de Jerusalém fica inválido. Ela perguntou, tá bom, então vamos falar que igual Lachmei Todá, o pão de Todá que se traz para aumentar Jerusalém é de Hametz, assim também o tipo de korban que tem que trazer para aumentar, que tem que ser usado para aumentar a azará, tem que ser algo que é Hametz, e não korban mincha, que é farinha que não foi Hametz. A mulher falou, olha, não dá, não tem Hametz, não tem nenhum korban que é Hametz, porque korban mincha não posso fazer ele Hametz, eu não posso misturar com água depois de transformar ele em Hametz. E a Egmara fala, olha, eu tenho uma opção, por que não? Eu tenho um korban que ele é Hametz, ele é comido dentro da azará, e que se ele for tirado da azará, ele fica inválido. Então vamos falar que para aumentar a área da azará, a azará é aquela parte que tem muralhas em volta do Beit HaMikdash, eu preciso, certo? Tipo o Kotel, por exemplo, é uma dessas muralhas, para aumentar essa região, se eu quiser trazer o Kotel 5 metros para dentro, certo? Para aumentar a área do outro lado do Kotel. Então, por que eu não uso, por exemplo, fala para a gente agora, em Shavuot, o Korban de Shavuot é chamado. Em Shavuot se traz um korban normal, como todos os Hagim, Kvassim, Kivsei Atzeret. Além disso, se traz 2 pães. Junto com o korban de Shavuot, tem 2 pães que são trazidos. Então, vamos usar esses 2 pães de Shavuot para aumentar a área da Azará. Ou seja, assim você vai aprender que para aumentar a área da Azará tem que ser igual ao modo de aumentar a área de Jerusalém, igual em Jerusalém eu uso algo que se sair de Jerusalém fica passul, para aumentar a área da Azará tem que ser algo que se sai da Azará fica passul. Então vamos usar os 2 pães de Shavuot, porque igual para Lekadesh Jerusalém precisa usar o pão de Korban Todá, que é Hametz, assim também, para aumentar a Azará, talvez tem que ser Hametz, a gente tem aqui um Korban que ele é Hametz, e serviria para aumentar a Azará. Responde a Gemara, Mishum de lo efshar. Para a Gemara, eu sei que tem esse korban, shtei alechem, que é trazido em Shavuot, ele é hametz, mas não tem como, não tem uma maneira prática de usar ele para aumentar a azará. Por quê? Echinavid, como a gente vai aumentar usando eles? Nivnei me'etmol, nikdeshei me'etmol, shtei alechem, beshitat kvasim ou dekachem. Que opção a gente tem? Vamos então, o Shtealechem é feito em Shavuot. Então o que a gente pode fazer? Talvez Erev Shavuot a gente aumenta a Azará, usa os 2 pães que vão ser feitos de Korban em Shavuot para aumentar a Azará. Isso não dá certo. Por quê? Porque esses 2 pães, eles só tem que duchar, esses 2 pães usados para Shtealechem, para o Korban de Shavuot, eles só tem que duchar depois que o Korban de Shavuot for feito. Então tentar fazer tudo Erev Shavuot não vai dar certo, porque Erev Shavuot esse pão não tem que duchar ainda. Então, que opção a gente tem? Nivnei metmol, vamos construir a Azará, a área maior que a gente quer aumentar a Azará, Erev Shavuot. Em Shavuot próprio, obviamente, não posso construir, certo? É proibido construir em Yom Tov. Então, eu vou construir Erev Yom Tov, Erev Shavuot, a área que eu quero da Azará. Venik deixei aí, né? E aí eu vou Lekadesh em Shavuot, depois que eu fizer o Korban de Shavuot, e aí esses 2 pães ele tem que duchar, aí eu vou Lekadesh, vou santificar essa área maior que eu construí antes de começar a Shavuot. Bainan Kiddush, Beshat Binyan, o Kiddush, a santificação do local precisa ser feito junto com a construção. Eu preciso construir e santificar no mesmo dia. Certo? Eu não posso construir antes de Shavuot e santificar em Shavuot. Precisa ser os 2 ao mesmo tempo. Então, também não dá desse jeito. Nivnei beyom tov, venikdash beyom tov. Talvez eu vou construir a área maior no Yom Tov e santificar no próprio Yom Tov, em Minha Mikdash, do que Yom Tov. Mesmo a construção do Beit HaMikdash não empurra o Yom Tov. Ou seja, no Yom Tov é proibido construir, mesmo se eu quiser construir o Beit HaMikdash. Então, eu não posso construir essa área no Yom Tov. Certo? Então, fazer tudo Erev Yom Tov não dá porque o pão não tem que duchar.
aumentar Erev Yom Tov e santificar no Yom Tov não dá, porque tem que ser no mesmo dia. Fazer o aumento no Yom Tov junto com o Korban de Shavuot, de Yom Tov, também não dá, porque eu não posso fazer o aumento no Yom Tov. Responde agora a outra opção. Nishve kalebatara venivnei venigdeshei ivsele belina. Deixar para Motzei Shavuot. Talvez esse Korban, este Alechem, em vez de comer o Korban durante o Shavuot, eu vou deixar para Motzei Shavuot. Então, o Shavuot caiu, por exemplo, na terça-feira. Então, na quarta-feira, eu deixo o pão, eu guardo esse pão para quarta-feira. Quarta-feira de manhã, que já não é mais Shavuot, eu construo, certo? Shavuot foi terça. Na quarta de manhã, eu construo a área maior que eu quero e faço o Kiddur, santifico no mesmo dia, não dá, porque se o pão sobrar de terça-noite para quarta de manhã, ele fica inválido, ele se invalida Beliná, porque ele passou a noite. Esse pão tem que ser comido no dia de Shavuot, eu não posso deixar passar a noite. Então, a última opção que traz a Gemara, Nivne mimali yoma venishar beipurta de kadesh yoma lealtar nigmari venigdashei. Fala, Gemara, é o seguinte, desculpa. Nivne Mimaliyo, mas vamos preparar a construção Erev Yom Tov, Nishai Beipurta, vamos deixar só um pedacinho, não vamos construir tudo, a Dekade Shoma, Lealtar Nigmar e Venikdeshei. E aí, quando acabar o Yom Tov, ou seja, acabar o Yom Tov não, vamos fazer o seguinte, vamos construir tudo Erev Yom Tov, quase tudo, deixar só um pedacinho final, e aí quando chegar o Yom Tov, esse pedacinho final a gente termina, que é uma construção pequena, é algo que seria permitido, e a gente vai ler Kadesh no próprio no Yom Tov. Deixa eu ver só se é no próprio Yom Tov, ou se seria Motzei Yom Tov. Motzei Yom Tov, desculpa. Faz o seguinte, constrói tudo que você quer, Erev Yom Tov, Erev Shavuot, deixa um pedacinho final para terminar. E aí tem Yom Tov, no Yom Tov a gente faz o Korban, Motzei Yom Tov de noite, antes de amanhecer, porque se passar a noite o Korban fica inválido, mas antes de amanhecer, durante a noite de Motzei Yom Tov, de Motzei Shavuot, a gente termina a construção, que faltou só um pouquinho, e santifica nesse momento. Então, por um lado, a construção terminou agora, Motzei Shavuot, o pão ainda está caché porque não passou a noite, dá para fazer isso. Responde a Gemara, em Binyan Beit HaMikdash Balayla. A Gemara também não dá, porque não pode construir o Beit HaMikdash à noite. Damaramai, Minan Chen Beit HaMikdash Balayla. Assim foi o Baida. A gente sabe que não tem construção do Beit HaMikdash à noite, Neymar. O Veyom aqui Beit HaMishkan, Veyom Mekimo, Balayla Mekimo. Ele quer Shar. O Beit HaMikdash tem que ser construído de dia e não de noite. De noite não pode construir o Beit HaMikdash. Então, Shtei Alechem de Shavuot não funciona. Não dá para usar isso para santificar a Azará. Por isso que Korban é usado para santificar a Azará, de acordo com essa opinião, justamente Korban Mincha, mesmo que ele é feito de farinha, não é de Hametz, não é igual o Korban Todá de Yerushalayim, ele é igual o Korban Todá de Yerushalayim no sentido de que se saiu da Azará, ele fica inválido, igual se o Korban Todá sair de Yerushalayim, ele fica inválido, mas o Korban Todá é Hametz, e esse daqui é Mincha, é só farinha, não é Hametz. Então, mesmo que a gente aprendeu de um para o outro, não dá para aprender da necessidade, da obrigatoriedade de ser feito de Hametz, porque não tem nenhum Korban Hametz no Beit HaMikdash que pode ser usado desta forma, certo? Então, isso aqui foi uma discussão. A Mishnah falou sobre como aumentar Yerushalayim com Lechem Todá, com pão de Korban Todá. Tem uma opinião que diz que da mesma maneira que se aumenta Yerushalayim, assim também aumenta a Azará. Você quer aumentar a área do Beit HaMikdash? Exatamente igual. Korban Todá aqui, Korban Todá lá. Mas tem uma opinião que fala que não. Para aumentar a parte da Azará, você precisa de um tipo de Korban que se ele sai da Azará, ele fica inválido. Igual o Korban Todá, que aumenta Yerushalayim, se ele sai de Yerushalayim, ele fica inválido. De acordo com essa opinião, não se usa Korban Todá para aumentar a Azará, porque o Korban Todá ele pode sair da Azará, ele só não pode sair de Yerushalayim, se usa Korban Mincha. O Beshir, certo? Tocavam música durante essa santificação, porque quando eu queria aumentar a área, eles davam a volta na área, junto com o Korban, os Kohanim, o Melech, o Navi, o Sanhedrin, etc., tocavam música. Tanrabanan, fala Braita, Shir Shel Todá, cantavam Mizmor Le Todá, certo? Mizmor Le Todá, Ariu Lashem Kol Haaretz. Bekinorot, Benevalim, Betzaltzalim, com vários tipos de instrumentos musicais, alcool, piná, piná. Ou seja, em cada canto e canto, quando estava dando essa volta, em todo canto tinha gente tocando música. Em toda a pedra grande que dá para ficar em cima e tocar música, tinha gente com instrumentos musicais tocando. Velmer, além do Mizmor Mizmor Letodá, além do Mizmor Letodá, também falavam Aromimcha Hashem Kidulidani, certo? Também é outro Mizmor que falavam durante essa volta, e a gente fala de manhã, Mizmor Shir Hanukkah Bailer Vida, Aromimcha Hashem Kidulidani, e etc.
Veshir shel pgaim, veshomrim shir shel negaim. Outro mismor que se falava, além do mismor de mismor letodá, além do Arum Hashem Kidelitani, também se falava mais um mismor que tem dois nomes. Tem quem chama ele de Shir Shel Pgaim, que é um mismor que serve para proteger a pessoa de Pgaim, de acidentes, e tem quem chama ele Shir Shel Negaim, que protege a pessoa de Negaim, certo? Mas é o mesmo mismor. O Yoshev Beseter Elyon, certo? Que a gente fala Motzei Shabbat, tem também na Tfilah de Shabbat de manhã. Manda Amar de Negaim, quem chamou ele de Negaim? Porque está escrito no Pasuk, Venega lo ikrabu alecha, porque está escrito no Pasuk, dentro do mismor está escrito Venega lo ikrabu alecha, ou seja, ele protege de nega. O Manda Amar de Negaim, Dektiv por mitzitchael, e o outro que falou que ele protege de acidentes, de machucados, de acidentes, de problemas gerais, chamou de Shir Shel Pgaim, porque está escrito que do seu lado direito vão cair 1.000, do seu lado esquerdo 10.000, e você vai ficar de pé, você não vai acontecer nada. Então é esse mismor, certo? Veomer, Yoshev Beseter Elyon, Betel Shadai Tloná, Nad que Ata Hashem Achsi, Elyon Samta Meonecha. Então depois fazem esse Yoshev Beseter Elyon, até o Pasuk que Ata Hashem Achsi, Veomer, Vechoser Veomer, e depois ele fala de novo, Mismor le David, Orchov Nea Shalom Beno, Hashem Marabut Sarai, Ad la Hashem Yeshua, Lamecha Bechatecha Sela, e o último mismor que falava, esse Mismor le David, Orchov Nea Shalom Beno, o último perek de Teilim. Então, quando queriam aumentar a área do Beit HaMikdash, a área de Jerusalém, faziam Mismor Letodá, Arum Hashem Giltani, Yoshev Beseter Elyon, Mismor Ledavid, certo? Esses são os mismorim que cantavam junto. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Leu Leanei Karei Veganei Eichin Avid. Deixa eu ver qual a pergunta aqui. Desculpa. Fala o seguinte. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Leu Leanei Karei Veganei. Rabbi Yoshua ben Levi, antes de dormir, ele fazia esse mismor, Yoshev Beseter Elyon, que protege a pessoa de sofrimentos, de aflições, de problemas na casa, etc. Rabbi Yoshua ben Levi falava esse mismor antes de dormir. Ele falava o mismor e depois ia dormir, ou seja, ele usava esse mismor como proteção contra qualquer tipo de coisa. Como pode ser que Rabbi Yoshua ben Levi fazia isso? Rabbi Yoshua ben Levi falou, a pessoa não pode se curar com Divrei Torah, com psukim. Não pode usar psukim para cura, certo? A pessoa não pode usar psukim da Torá como cura. A Torá não é esgula, a Torá não é nenhum tipo de, como chama isso, macumba ou algo do tipo. A Torá não pode ser usada para proteção, para cura de qualquer coisa. Por isso, o Rabbi Yoshua ben Levi que falou isso é estranho. Como pode ser que ele falava esses psukim antes de dormir? Ele parece que ele está usando a Torá para se proteger. Responde a Gemara, le'agen shani. Mas é diferente, ele falou que não pode usar isso para se curar, ou seja, alguém que está doente não pode usar psukim da Torá para se curar, mesmo que tenha algum pasuk que ele tem uma força especial que ele cura a pessoa, não pode, certo? Você pode usar isso como reza. Rabbi Yoshua ben Levi não usava esse pasuk como reza, a gente pode usar o Teilim como reza para que alguém fique saudável, mas se tem um pasuk que serve de mantra ou de algum tipo de energia que cura a pessoa, isso daqui é proibido. Então, como Rabbi Yoshua ben Levi falava isso antes de dormir, responde agora que é diferente. Alguém que está doente e quer usar o pasuk para se curar é proibido, mas usar o pasuk para se proteger, pode. Pergunta Gemara, vê lá que amar assur de ikamaka, vê lá que amar assur de ikamaka, e de ikamaka assur vetuló. Fala, então não, peraí, não pode ser. Não pode ser que é isso que Rabbi Yoshua ben Levi quis dizer. Quando Rabbi Yoshua ben Levi falou que a surla e trapot bedevei Torá, você estava falando que isso que ele proibiu é quando a pessoa já está doente, certo? Ele já tem um machucado. Parece que só proibiu usar divrei Torá, usar psukim para curar machucados que já existem. Mas se ele não tem machucado, não tem problema? Veatnan, está escrito na Mishnah, alochesh alamaka en lochelek leolabá. Está escrito na Mishnah que alguém que lochesh é sussurrar, certo? Ele fala palavras em cima de uma macá, em cima de um machucado, ou seja, ele fala psukim sobre um machucado para trazer cura, certo? Ele usa psukim da Torá como energia, como maneira de se curar. Ele não tem helek leolam haba,
ele não tem parte no Olam Haba, quer dizer, ele não vai ter o Olam Haba. Ou seja, a gente encontra que tem uma proibição de se curar, algo que é somente proibido e algo que é tão grave a ponto de não ter o Olam Haba. A priori tem dois níveis diferentes. Rabbi Shlomo ele falou que Asur leitrapot beidvrei Torah é proibido, parece que é errado, mas não é um castigo tão grande. É proibido usar psukim para se curar, e tem uma Mishnah que fala que você não tem Olam Haba se você faz isso. Como a gente explica as dois, para não ter contradição, é só uma proibição ou não tem Olam Haba? A priori a explicação é, isso que está escrito que não tem Olam Haba é quando você tem um machucado. Quando você tem um machucado e você usa um psukim para se curar, você não tem Olam Haba. Mas se você não tem um machucado, é só para proteger, é só uma proibição. Então a priori, o Shlomo ele falou que é proibido se curar com psukim, ele estava proibindo se curar mesmo quando não tem um machucado ainda, mesmo com proteção. Então, se for assim, como pode ser que o próprio Rabbi Shlomo Levi usou o pasuk de Yosher Besetelelon para se proteger antes de dormir. Então, não dá para falar que é lá quando não tem machucado, porque quando não tem machucado é só proibido, quando tem machucado não tem Olam Haba. Então, como o Rabbi Shlomo Levi fez isso, aí está lá, fala o seguinte, não, a gente tem três tipos de coisas. Tem a pessoa que fala psukim para se proteger de algo que pode vir. Ele não tem machucado nenhum, ele quer se proteger. Isso que o Rabbi Shlomo ele fez, isso é permitido. Porque não tem machucado, você está falando passuco como proteção. Isso pode. Se a pessoa tem um machucado, ele usa um passuco para curar o machucado, isso daqui é proibido. Que o Rabbi Shlomo ele falou, Asur leitrapot beidvrei Torah. O que está escrito na Mishnah, que a pessoa que ele lohesh alamaka, ele fala um passuco para curar o machucado, que ele não tem Olam Haba, que parece que é muito mais grave, muito pior do que Rabbi Shlomo ele falou que é somente proibido, está se tratando de lohesh alamaka. Lohesh alamaka é algo que não é só falar os psukim, quando eles falavam a frase, a mantra, o que seja, para curar, eles cuspiam junto. Precisava falar o passuque e cuspir. E isso daqui foi dito que alguém que lohesh alamaka, ele fala os psukim para se curar e cospe junto, isso daqui não tem Olam Haba. Porque ele está falando o nome de Hashem dos psukim e cuspindo. Então é um desprezo muito grande. Isso não tem Olam Haba. Então se ele fala e cospe junto, não tem Olam Haba. Se ele só fala o passuque para se curar, é proibido. Não deve, mas é proibido. Certo? É uma proibição, mas não é tão grave. Agora, se ele tá só para se proteger, não tem doença nenhuma, ele quer só se proteger, aí é o que Rabbi Shlomo Levi fazia, que é permitido. Certo? Está escrito na Mishnah que o Beidin andava e os Korbanot Todá iam atrás do Beidin, parece. Pela linguagem da Mishnah, parece que o Beidin vai na frente e o Korban Todá vai atrás. Na hora que vão dando a volta para santificar, para aumentar a de Jerusalém, mudar a Zará, parece que o Beidin vai na frente do Korban, dos pães de Korban Todá. Pergunta mais mesmo de Beidin Kamei Todá, e parece daqui que o Beidin vai na frente. Ve'aktiv, aí está escrito no Pasuk, quando Nehemiah foi santificar Jerusalém, está escrito no Pasuk, Vayelech acharem Hoshaya, ve'chatzi sarei Yehudá. Está escrito nos psukim que Sarei Yehudá, os ministros de Yehudá, os ministros de Yehudá, que eram a priori o Beidin, eles foram depois dos pães do Korban Todá, certo? Eles iam depois do Korban Todá, depois dos pães, não na frente. A Mishnah falou que o Beidin vai na frente, nos psukim de Yeshayahu, de Nehemiah, a gente vê que o Beidin vai depois. Que amar, não, realmente a nossa Mishnah concorda com o que está escrito no Pasuk, o Beidin vai depois. E como tem que ser lida a nossa Mishnah tem que ser lida assim de forma: Beidin me'alchim, o Beidin vai andando, os Tei Todot me'alchot, e os dois pães de Korban Todá vão na frente, o Beidin achareem, o Beidin vai depois do Korban. Certo? Então a leitura da nossa Mishnah, ela pode sim ser compatível com o que aparece nos psukim de Nehemiah, que realmente o Korban vai na frente e o Beidin atrás. Como andavam? A gente falou que tem dois pães de Korban Todá. Agora, como eles andavam esses dois? Um do lado do outro, um na frente do outro. Rabbi Chia e Rabbi Shimon ben Rebbe discutiram com relação a isso. Rabbi Chia e Rabbi Shimon ben Rebbe. Um fala que um andava um do lado do outro, os dois pães de Korban Todá um do lado do outro, e o outro falava um na frente do outro. Manda marzo kenegedzo apnimitach de mekav alachoma. Manda marzo acharzo apnimitach de mekav albeidin. Agora, a nossa Mishnah falou que do Korban Todá, desses dois pães, não Korban, certo? Desses dois pães de Todá, que eram usados para santificar Jerusalém, a interna era comida e a externa era queimada. Assim apareceu na Mishnah. Isso que faziam com os pães. O pão interno era comida e o pão externo era queimado. Agora, quando anda um do lado do outro, eu entendo. O pão interno é o que está perto da muralha, o pão externo é o que está mais distante. Um na frente do outro, qual é o chamado externo?
interno. Responde a Gemara, externo é o que está na frente, interno é o que está entre o da frente e o Beit Din, certo? Esse daqui é o chamado de interno. Assim, a gente define os dois, interno e externo. E agora pergunta o seguinte, a Mishnah disse que o pão interno é comido e o pão externo é queimado. Fala, entendo, olha, se está um na frente do outro, o da frente é o externo e o de trás é o interno, eu entendo porque o da frente é queimado e o de trás é comido, porque o da frente vai santificando, certo? Onde o da frente andou fica santo, então o da frente passou por um lugar proibido e santificou, por isso ele tem que ser queimado. E a interna, o pão interno do Korban Todá, ele vai andando atrás, então todo lugar onde ele passa é um lugar que já é santo, por isso ele não é queimado, por isso ele é comido. Mas quem falou que os pães andam do lado do outro, quando eles vão dando a volta em Jerusalém, o lugar onde eles andam se torna Kadosh, mas logo antes deles chegarem lá, o lugar não era Kadosh, vai sendo santificados deles para trás. Então os dois deveriam ser queimados. Quando é um na frente e um atrás, o da frente santifica, e ele é queimado, porque ele passou pelo lugar que não era santo, mas o de trás está o tempo todo num lugar Kadosh, o lugar que já foi santificado. Mas quando é um do lado do outro, os dois são proibidos. Fala, não, mas a sua pergunta é válida para todo mundo, porque mesmo de acordo com a opinião que um na frente e um atrás, a priori o da frente por si só não consegue lekadesh, o da frente por si só não consegue santificar, ele precisa dos dois. Um dos requisitos para santificar Jerusalém é que eu tenha dois korbanot todá, ou seja, quando é santificado, somente quando o de trás passa também. Quando o da frente passa sozinho, ele não tem força sozinho para santificar. Somente quando o de trás passa pelo mesmo ponto, ele consegue santificar. Então, os dois deveriam ser queimados, certo? A nossa Mishnah falou que tem várias opções, várias condições para santificar Jerusalém. Tem que ter o rei, tem que ter o Navi, tem que ter o Sanedrim, tem que ter Korban Todá, certo? É isso que apareceu na Mishnah. Primeiro a gente entendeu da Mishnah que precisa de todas essas condições para poder santificar o Beit HaMikdash, aumentar a área do Beit HaMikdash, aumentar a área de Jerusalém. Mas tem uma opinião que diz que é suficiente um desses. Ou o rei, ou o Navi, ou o Sanedrim, os pães de Korban Todá. Fala que mesmo de acordo com a opinião que precisa de um desses, o rei, o Navi, os pães, todo mundo concorda que precisa dos dois pães. Certo? Se das opções que tem eu vou escolher os pães de Korban Todá, um é suficiente, eu preciso dos dois, os dois andam juntos. Então eu escolho ou os dois pães. Então os dois pães juntos, Mekatim. Então, se for assim, tanto para a opinião que eles andam um na frente, um do lado do outro, quanto na opinião que vai um na frente e um atrás, a priori os dois deveriam ser queimados. Ela marabilhosa, então fala porque o interno é comido e o de fora é queimado, alpina vina echeret, alpina vina estrefet. Por isso, a é uma coisa que a gente não entende, não tem nenhuma explicação lógica. Um é comido, um é queimado, essa é a alahá pelos Nevim, é assim que tem que ser feito, assim os Nevim receberam Beruach HaKodesh, certo? Por inspiração divina, e é isso que é, não tem discussão, não tem o que falar. Então, é uma página. Na nossa Mishnah parece que precisa de todas as condições, precisa do rei, precisa do Navi, do Sanedrim, dos dois pães. Itmar, porém tem uma discussão que lá são isso, tem duas edições da Mishnah. Ravuna Amar Bechol Elotnan, Rav Nachman Amar Beachat Mikol Elotnan. Ravuna fala que precisa de todos os requisitos para poder aumentar Jerusalém e Azara, e Rav Nachman fala não, precisa de um desses requisitos. Ravuna Amar Bechol Elotnan, qual a discussão entre eles? Ravuna fala o seguinte, precisa de todas as condições, por quê? Que a Savar Klushar Yeshana Kitchale Shatave Kitchale Tilavó, Vezra Zechet Be'alma o Be'avad. Fala Gemara o seguinte, o problema é que Ezra, quando Ezra foi santificar, deixa eu ver aqui, Rashi, um minutinho. Certo. Quando Ezra foi santificar a cidade de Jerusalém e a Azará, ele não tinha Cohen. Ele não tinha Cohen, não. Ele não tinha rei. Deixa eu ver aqui que Rashi fala que ele não tinha rei e não tinha também Urim Vetumim, que é o que o Cohen usa, certo?
Ezra não tinha essas coisas. Ele santificou Jerusalém com parte dessas coisas. Agora, Ravuna falou que precisa ter rei, precisa ter Navi, precisa ter o Cohen, Korim, Vetumim, tudo. Então, como Ezra santificou Jerusalém? Me explica Ravuna o seguinte, olha. Ravuna sustenta que Glushar Rishoná, que Tchale Sheatav, que Tchale Atidavó. Ravuna sustenta que a santidade de Jerusalém que tinha durante o primeiro Beit HaMikdash não era temporária. Mesmo quando o Beit HaMikdash foi destruído, a santidade continuou. A santidade de Jerusalém se manteve mesmo continuação, mesmo na destruição do Beit HaMikdash. Por isso, não precisava santificar Jerusalém. Jerusalém já era santa. A Kedushá de Jerusalém já estava lá. Que Ezra fez sem rei e sem Urim Vetumim foi só Zeker Be'amol De'avad, foi só uma memória, foi só para lembrar da maneira como se santifica, mas ele não estava santificando na prática porque já era santo. Então, mesmo que ele ele tem a versão da Mishnah de que precisa de todas essas coisas, o que Ezra fez foi só em memória, foi só em lembrança, mas não foi santificação na prática, porque a Kedushá do primeiro Beit HaMikdash se mantém para depois. Rav Nachman amar, Rav Nachman fala que não. Rav Nachman fala que precisa de uma dessas coisas, não precisa de todos os requisitos. Kassavá, porque ele sustenta que Kedushá Rishoná que Tchal Shatav Lo que Tchal Tilavó, a Kedushá que Jerusalém recebeu durante a construção do primeiro Beit HaMikdash, ela não se mantém depois. Quando o Beit HaMikdash é destruído, a Kedushá vai embora, e por isso Ezra, Kedusha e Kadish, Ezra precisa ressantificar Jerusalém, e ele fez isso, afagav de Loav, Urim Vetumim, e ele fez isso mesmo que ele não tinha Urim Vetumim. Podemos concluir daqui que para santificar Jerusalém não precisa ter todos os requisitos, mesmo sem Urim Vetumim, é possível fazer isso, certo? Assim aprende Rav Nachman. Eite veio Rav Nachman, perguntou Rav para Rav Nachman, que falou que não precisa de todos os requisitos. No fim da Mishnah, além do começo da Mishnah, que falou que precisa de todos os requisitos, está escrito no fim, sempre que tentarem santificar Jerusalém sem todos esses requisitos, sem o rei, sem o Navi, sem o Demetrium, etc., não funciona. Agora, essa versão parece como Ravuna, que precisa de tudo. Por Rav Nachman, não, tem outra versão. Tani Be'achad Mikolelo. Aqui também dá para ter uma versão diferente. Se não for usado nenhum dos requisitos, não funcionou. Se não tiver o rei, nem o Navi, nem o Kohen Korim Vetumim, nem o Beidin, nem o Korban Todá, realmente não valeu. Mas se tem um desses, está valendo. Então, essa outra versão de Rav Nachman é a versão tanto na Reisha, no começo da Mishnah, quanto no fim. Tashma, vamos ver outra coisa. Shaul אומר שני ביצעים היו בהר המשחה, תחתונה ועליונה. Fala Abba Shaul, tinham dois bitzaim. Bitzaim, se não me engano, são lagoas, alguma coisa assim. Bom, não tem racha aqui. Tem alguma... Deixa eu só ver uma explicação aqui, um minutinho, só para ter certeza do que é isso. Mishtachim. Bom, duas áreas abertas. Duas áreas abertas. Tinham no Aramishá. Aramishá é o Arazeitim, em frente ao Arabait, ao Arazeitim. Tinham duas áreas abertas no Arazeitim, uma mais alta e uma mais baixa. Tartoná velhona. Tartoná nitkatchá becholelo, elioná nitkatchá becholelo. Tinha a mais baixa e a mais alta. A mais baixa, que é mais próxima do Arabait, certo? Você tem aqui você tem uma montanha que é o Arabait. Fazer um desenho aqui. Faz tempo que a gente não desenha. Você tem aqui... Não. Desculpa. Cadê? Você tem aqui o Arabait e você tem aqui o Arazeitim. Então, o Arazeitim, aparentemente, ele tinha uma área aqui embaixo e uma área em cima. Fala Rava o seguinte, Abba Shaul diz, a de baixo, a parte de baixo, que é mais próxima do Arabait, foi santificada com todas essas condições, com todos os requisitos, e a de cima, não, certo? Ou seja, parece que uma funcionou e uma não. E daí, continua Abba Shaul e fala, ele não está becholelo, ela beolei golá shelo bemelech ve shelo beorim vetumim. A de cima foi santificada sem rei e sem urim vetumim.
Tachtonash eta Kedushat Gmurá, a de baixo que tinha uma Kedushat Gmurá, ou seja, a de baixo que pegou, funcionou, a Kedushá valeu porque foi santificado como se deve, a Me'aretz Nichnasim Lesham, Veochlim Sham Kodashim Kalim, Avalom Aser Sheni. Nessa de baixo, a meia área, eles usam essa área de baixo para comer lá Kodashim Kalim. Kodashim Kalim são korbanot que têm que ser comidos na área do Arabait, em Dabeseder, certo? Porque essa parte foi santificada, mas Maaser Sheni, que pode ser comido em toda Jerusalém também, certo? Maaser Sheni pode comer Jerusalém inteiro. Eles faziam questão de comer dentro de Jerusalém emuralhada. Essa parte externa foi santificada como Jerusalém, mas sem as muralhas. A meia Aretz, eles entendiam que essa parte era Jerusalém, então Kodashim Kalim eles iam comer lá, mas Maaser Sheni, que é uma sgulá, tem psukim que falam que é uma sgulá para Parnassá, comer em Jerusalém, Lifnei Hashem, isso eles faziam questão de comer dentro da cidade de Jerusalém emuralhada, porque eles achavam que essa parte não emuralhada não é tão boa. Ou seja, Kodashim Kalim, que não tem sgulá nenhuma, eles comiam lá porque pode, mas Maaser Sheni faziam questão de comer dentro. Vechaverim, Ochlim Sham Kodashim Kalim, Maaser Sheni. E os Haverim, quem era mais também Chacham, sabia melhor as alachot, eles comiam tanto Kodashim Kalim quanto Maaser Sheni nessa parte de baixo, porque os dois são válidas. Certo. Cadê? Perdi. Elioná, a de cima, Sheloi Takdushat Gmurá, a de cima, a parte de cima da cidade do Ar Azeitim, que não funcionou a Kedushá, porque não foi feita com tudo. A meia Aretz, Nichnasim Sham, Veochlim Sham Kodashim Kalim, Avalom Maaser Sheni. A meia Aretz, que eles comiam aqui embaixo, Maaser Kodashim Kalim, eles comiam aqui em cima também, mesmo que em cima não pode. Em cima, que foi santificado sem todos os requisitos. Então, a priori não funcionou, mas a meia áreas que não cumpriram tudo 100%, eles acabavam comendo mesmo lá. Vechaverim, eles não comiam na parte de cima nem Kodashim Kalim, nem Maaser Sheni, porque eles sabiam que a Kedushá não funcionou. E por que o próprio Abashaul pergunta na Braita, por que não santificaram a parte de cima também? Por que só a parte de baixo de Ar Azeitim? Porque não dá para aumentar a cidade de Jerusalém, ou Azará, Ela Bemelech, Venavi, Veorim Vetumim, Vesanadim Sheshim Vechad, o Bestei Todot, o Bestir, precisa de tudo, certo? Precisa de todas as condições, sem isso não dá. Velama Kichu, aí termina a Braita e fala Velama Kichu, por que santificaram? Logo que pergunta a Gemara, pergunta a Braita por que santificaram? A Gemara fala, não entendi. Lama Kichu, Amadlo Kichu. Como assim por que santificaram? Você acabou de falar que não santificaram. Ela, então pergunta a Braita é o seguinte, Lama Echnisua, Mipnei Shetorpas Yerushalayim Aitav Enochai Leikabesh Misham. Então a pergunta da Braita é o seguinte, se a parte de cima não santificaram, por que chamaram lá de Jerusalém? A meia Aretz acabavam comendo lá Kodashim Kalim, porque eles achavam que era parte de Jerusalém. Realmente construíram uma muralha em volta, fizeram alguma coisa? Porque fizeram isso. Se não funcionou a santificação, por que fizeram isso? Então fala, foi por questões estratégicas. E essa parte de Ar Azeitim, se não chamassem essa parte de Jerusalém, não construíssem aqui uma muralha, ia ser muito fácil de atacar em Jerusalém, porque quem vem de cima de Ar Azeitim, ele ataca com facilidade essa região. Então, por isso pseudo-santificaram essa área para chamar de Jerusalém, construir uma muralha, mas não era realmente assim. De qualquer jeito, a gente vê daqui que para santificar Jerusalém precisa de todas as condições, precisa de todos os requisitos. Se não tem todos os requisitos, não dá para santificar a cidade de Jerusalém. A Gemara ainda vai continuar, vai tentar trazer uma prova. Essa foi uma pergunta para Rav Nachman, certo? A gente vê de Abashaul que para santificar Jerusalém precisa de todos os requisitos, e Rav Nachman falou que não, Rav Nachman falou que precisa de um dos requisitos. Então ficou uma pergunta, responde a Gemara Tanai. Fala, olha, Machlokhet Tanaim. A verdade é que tem Machlokhet Tanaim, se precisa de todos os requisitos ou não precisa de todos os requisitos, a gente vai ver logo na continuação, mas a gente vai parar por aqui. Mas Rav Nachman próprio fala, olha, Machlokhet Tanaim, tem discussão entre os Tanaim com relação a isso, por isso ele está seguro. Mesmo que tem uma braita que diz diferente dele, tem outra braita que apoia o que ele falou. Paramos por aqui. Escolha.